Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para quem acompanha o canal, pôde perceber que nos últimos meses eu suspendi, as ações do canal, até por algumas questões pessoais, por algumas questões em relação a trabalho, e a estudos. E durante esse período, enquanto eu tivesse nessas questões para resolver, eu também me aprofundei um pouco mais, sobre arte, sobre filosofia, sobre o catolicismo. E isso, de certa forma, fará com que os meus vídeos, se Deus quiser, tenham mais profundidade. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um conteúdo que eu já trouxe no canal, com conteúdo sobre cinema, mas sobre uma época do cinema que ainda não trouxe nenhum vídeo, que é do cinema clássico japonês. E o diretor que eu escolhi para trazer hoje é o diretor Yasujiro Ozu. E é interessante que o Ozu, ele de certa forma influenciou praticamente quase toda a arte japonesa, a arte japonesa audiovisual, no caso, Então, muitos diretores, como por exemplo o Akira Kurosawa, os diretores lá do estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki, o diretor que fez o Túmulo dos Vagalumes, cujo nome agora eu não me recordo, e diversos mangakás, diversos escritores se inspiraram bastante no estilo do Ozu, justamente por ele talvez ter atingido ali um dos estilos mais únicos de se fazer cinema, um estilo assim que, como dizem alguns estudantes da arte cinematográfica, é o estilo contemplativo, um estilo assim que pouquíssimos diretores fizeram ao longo da história do cinema. E o que há de tão especial nesse estilo contemplativo? E por que entender esse estilo contemplativo antes de falar propriamente sobre o filme, que irei falar hoje, que é o Pai e Filha? Bom, entender o que é o estilo contemplativo é muito importante, porque o cinema contemporâneo, ele é um cinema que ele se dá muito pela sucessão de acontecimentos. Então você assiste aquelas obras para, de certa forma, saber o que vai acontecer, Então não são obras que se propõem a oferecer ao espectador o desejo de viver aqueles momentos, mesmo que aquilo aconteça de uma maneira lenta, aquilo aconteça de uma maneira calma, e que faça realmente o espectador participar daquele mundo, E o cinema do Ozu, ele se difere um pouco disso, O cinema contemplativo como um todo, Os diretores que, de certa forma, se encaixam nesse estilo, eles tentam sempre trazer para o espectador o aspecto de você permanecer diante daquela realidade e deixar que ela te diga muitas coisas, Ele treina, digamos assim, o nosso olhar, a capacidade de observar com calma aquele mundo, aquelas realidades. E alguns diretores que ficaram, por exemplo, famosos nesse estilo é o Robert Bresson, o diretor que fez O Processo de Joana d'Arc, filme de 1962. Um outro diretor é o Dreyer, que fez o filme A Palavra, de 1955, filmes assim que
que são mais ocidentais, digamos assim, são filmes que têm esse estilo, né? Por mais que na característica de cada diretor, esse estilo contemplativo, no caso, mas que vão trabalhar ali aspectos da fé, né? Já o cinema do Ozu, não. O cinema do Ozu, ele vai trabalhar mais ali o cotidiano de um Japão, né? E o Ozu, ele tem duas fases no cinema dele. Ele tem uma primeira fase ali, onde ele tem uma influência maior do cinema norte-americano, principalmente a sua fase do cinema mudo, né? Que remonta a antes da Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma outra fase, né? Que é uma fase um pouco mais impessoal do cinema dele, que é a fase do pós-guerra, né? Que é onde está inserido esse filme que irei comentar hoje, que é o Pai e Filha. E o que é essa questão impessoal, né? Do pós-guerra no cinema do Ozu? Bom, essa questão da impessoalidade é porque o Ozu ele observava com a câmera aquele mundo. Então, ele utilizava uma câmera baixa, ele via aquela realidade com humildade, digamos assim. E isso é muito difícil no cinema contemporâneo, porque os diretores eles querem cada vez mais evidenciar a sua capacidade de linguagem visual. O Ozu não era assim. O Ozu ele queria fazer histórias simples para pessoas simples. O ponto é que, naquele contexto, o Japão ele não vivia, como nós vivemos hoje, esse desejo incessante por estímulos, né? Aquele Japão daquela época, ele estava numa transição, né? Os Estados Unidos ainda não tinha influenciado a cultura japonesa tanto. Apesar que o filme dá ali algumas sugestões de que o pós-guerra já estava, de certa forma, influenciando um pouco aquele país. Mas o cotidiano japonês, ele é, talvez, nesse filme, representado da maneira mais pura possível, né? E agora, entrando um pouco mais na narrativa, né? O Pai e Filha, ele vai mostrar uma história, assim, simples, né? É uma história de um pai que quer que uma filha se case e uma filha que não quer se casar para poder cuidar do pai que não tem mais a presença da esposa e está velho, né? Está, assim, incapacitado a longo prazo de se virar sozinho. E o ponto interessante para mim do Pai e Filha, como eu disse, né? Não é simplesmente o que vai acontecer com o pai ou o que vai acontecer com a filha, né? Hoje nós vivemos muito dessa cultura do plot twist, né? Essa cultura, assim, de realmente querer o estímulo de ter que ver, né? Um acontecimento marcante, uma bola de neve, assim, que faça com que aquele filme surpreenda, né? Enquanto o cinema do Ozu, ele não funciona assim, né? E esse filme específico, né, o Pai e Filha, ele vai mostrar a beleza do cotidiano. Então a gente vê no filme a filha servindo o pai sempre muito dócil, e tudo aquilo filmado de uma maneira, assim, muito mística, né? O Ozu, ele usa uma fotografia em preto e branco, então você tem aquela sensação de mistério. Ao mesmo tempo ele coloca às vezes uma trilha sonora bem clássica, assim, semelhante realmente àquelas trilhas sonoras norte-americanas da época, né? E isso cria, assim, uma unidade, né? Que realmente te transporta para uma realidade sobrenatural, né? Por mais que o filme não seja, né, um filme, assim, sobrenatural, tudo aquilo que você vê é tão verdadeiro, é tão puro, é tão ordenado, segundo aquilo que Deus pensou para o gênero humano, que é impossível você contemplar aquela obra sem se comover, né?
E aqui eu não falo se comover no sentido necessariamente de derramar lágrimas, de ficar horas refletindo, mas se comover no sentido de você olhar para aquilo e enxergar tamanha verdade, né? É claro que o filme ele não é essencialmente católico, né? Ele não é essencialmente voltado para um aspecto religioso, mas ele está repleto de verdades porque naquele contexto o Japão estava muito próximo de uma verdade, né? Infelizmente nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial as duas ali cidades mais católicas do Japão foram infelizmente destruídas pela bomba atômica. Mas a cultura, né, japonesa ao longo dos séculos sempre esteve muito preparada para receber a verdadeira fé. E esse filme ele traz um pouco do porquê disso, né? E além disso, é muito claro ali essa questão do amor mútuo, né? E é interessante que eu assisti esse filme no dia da Santíssima Trindade. E eu fiquei, digamos que, pensando um pouco, né, nesse paralelo, né? Porque a Trindade, ela é uma relação mútua, né? Do amor entre o pai e o filho, onde cada um ama o outro com um amor completamente desprendido, né? Por mais que os três sejam um só, né? E o amor entre o pai e o filho é o Espírito Santo. No caso seriam 3 pessoas, né? E o pai e filha começou a me remeter muito isso, né? Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vê essa relação de amor mútuo entre o pai e uma filha, é impossível você olhar aquilo e não pensar no quanto o homem foi feito para vivenciar esse aspecto da Trindade, esse aspecto do amor mútuo entre o homem em si, né? O homem para com o outro, né? Que é o que, se Deus quiser, vivenciaremos no reino dos céus. E pensando, né, um pouco mais ali na narrativa, a gente vai vendo também o quanto o filme trabalha temas assim, como por exemplo a questão moral. O filme, digamos que apresenta, né, os personagens ali sempre com um código moral muito elevado, né? A Noriko, por exemplo, não acha certo o tio dela estar se casando novamente. Você vai vendo como os personagens eles vão se contrastando em relação aos problemas que a modernidade vai vivendo por meio de outros personagens. Então é uma dialética que ela é construída apenas a partir da observância, né? Você vê aquelas realidades confrontadas e vê quem é mais feliz, né? E quem é mais feliz é quem se doa mais, né? Que é tanto a Noriko quanto o pai dela. Que para essas pessoas que, digamos, que têm essas controvérsias, elas acabam sendo um sinal muito luminoso, né? Então há ali no final do filme o diálogo do pai com a amiga da Noriko que se divorciou e vemos ali o quanto essa amiga da Noriko enxerga no pai dela um ideal assim de homem, né? E eu acho isso assim brilhante, né? Há uma cena em específico que a Noriko está discutindo, né? Está dialogando, na verdade, com essa amiga. E ela fala que ela gostaria de estar cuidando do pai. Ela gostaria que
não de se casar, mas de viver o restante da sua vida cuidando daquele que deu origem a ela, que a amou, né? Essa correspondência, essa beleza que há nesse desejo de doação, é algo assim que você vê aquilo e você pensa, cara, eu sou cristão, né? Muitas vezes a gente pensa em nós mesmos, né? Eu sou cristão e eu não vivo muitas vezes 5% do que esses japoneses viviam, né? Porque esse filme ele não é mais do que uma imitação de uma realidade que já aconteceu, né? O Ozu ele não observava um mundo idealizado, uma fantasia, não. O Japão um dia já foi brilhante, já foi muito pronto, como eu disse, para receber a revelação, né? E é um filme assim que muitas vezes, enquanto assistia nele, me envergonhava. Eu pensava, cara, o quanto eu estou distante na minha vida de coisas básicas, né? Como um respeito sobrenatural pelos meus pais, pela minha família, um desejo realmente de querer o bem deles nas pequenas coisas, sabe? Muitas vezes nós queremos fazer grandes obras, mas falta assim reorganizar, né, o cotidiano. E isso vai desde você arrumar bem a sua cama, varrer bem uma casa, fazer bem uma tarefa que um superior pedir. Você vê ali os personagens também trabalhando no filme, o encanto que há naquela rotina, né? Tem até um outro filme do Ozu que foi traduzido para o Brasil como A Rotina Tem Seu Encanto. E realmente essa beleza que há na rotina é cada vez mais desprezada. Como eu disse, né, as pessoas elas estão sempre presas à sucessão dos acontecimentos. Elas querem elas querem o que ainda não aconteceu, na verdade. E isso atrapalha muito a nossa capacidade de contemplação, a nossa capacidade de silêncio e a nossa conexão com Deus, né? Deus ele não vai invadir, digamos assim, o coração de quem não quer se deixar ser preenchido por ele, né? Então que quem for assistir esse filme, que super recomendo, assim, eu acho que ele pode ser acessado pelo YouTube, mas quem for assistir assim, se deixe realmente exercitar esse espírito de paciência, esse espírito de querer enxergar além da sucessão dos acontecimentos, enxergar a beleza de cada momento e tentar refletir sobre sua própria vida. Até quanto eu estou amando no meu trabalho, amando no meu lar, ou estou simplesmente pensando a todo instante no futuro, né? Porque se o nosso olhar for simplesmente um olhar de ansiedade, um olhar que se distancia, né, da contemplação, então realmente precisamos melhorar muito em relação àquilo que Jesus foi, né? Mas se o nosso olhar está ali ligado à contemplação, a observar cada instante como se aquilo fosse realmente precioso, então de fato estamos dando a cada momento um pouco de algo que viveremos eternamente, né? Então, cada momento nesse mundo, ele precisa nos preparar para a eternidade, né? Cada momento nesse mundo,
ele precisa, de certa forma, que enxerguemos aquilo com um peso eterno. Como se aquilo, como diz o filme do Gladiador, né? O que fazemos nesse mundo ecoa pela eternidade. Se nós somos pessoas contemplativas nesse mundo, conseguiremos contemplar a Deus. Se nós somos pessoas agitadas nesse mundo, estaremos sempre mais próximos do desespero do inferno. Então, assistamos, né? Assistamos ao grande cinema contemplativo desses diretores que citei hoje, e busquemos cada vez mais um recolhimento, né? Uma observância para que cada momento nosso tenha um valor de grandeza, né? Como viveu santos, assim como Santa Teresinha, né? É uma santa assim que dialoga muito com essas realidades que são apresentadas aqui neste filme. Bom, era isso, né? Essa curta resenha que fiz aqui falando sobre esse que talvez seja assim o filme que mais me impactou, né? Não gosto de dizer assim o meu filme favorito, mas sem dúvidas é um dos meus favoritos e talvez hoje seja o filme assim que eu mais aprecio, que eu mais me encanto. Mas eu não gosto de me prender a esses rótulos, né? E para concluir, né, o vídeo aqui, agradeço quem assistiu, agradeço, né, quem contemplou o que eu disse aqui, e peço que rezem por mim, peço que quem estiver vendo o canal pela primeira vez, que se inscreva, né, que curta, que comenta, para ajudar aí ao desenvolvimento do canal. E antes, né, de concluir, eu recomendo também que vocês assistam a trilogia, né? A trilogia da Noriko, do Ozu, né? Que compila os filmes Pai e Filha, Early Summer, estou falando em inglês porque não lembro o nome exatamente em português, e o Era Uma Vez em Tóquio, né? Eu acho que essa trilogia ela é um bom ponto de partida para quem quiser se iniciar, digamos assim, no cinema contemplativo. Bom, era isso. Mais uma vez agradeço a todos e salve Maria.